O estalo seco cortou o silêncio do quarto de hospital. Foi um tapa rápido, covarde, dado com a força da raiva e da ganância. Marcelo, o filho milionário, havia levantado a mão contra a própria mãe, que permanecia em coma, frágil e inconsciente. Ela não podia se defender, não podia abrir os olhos, não podia sequer reclamar. Só o som frio dos aparelhos testemunhava aquele momento impensável. Mas Marcelo não estava sozinho. Alguém viu. Uma presença discreta presenciou cada detalhe daquela cena de violência contra uma mulher indefesa. O que ele jamais imaginava era que esse gesto seria o ponto de virada em sua vida e que a justiça encontraria uma forma de alcançá-lo. Antes de entender como se chegou a esse dia, é preciso conhecer a história de Dona Helena. Porque, por trás daquela mulher silenciosa em um leito de hospital, havia uma vida inteira marcada por humildade, coragem e amor incondicional. Helena nasceu no interior de Minas Gerais, em uma pequena casa de barro. Sua infância foi marcada pela pobreza. A mãe lavava roupas para fora. O pai fazia bicos de roça. Ainda menina, ajudava a carregar trouxas de roupa até o rio, com os pés descalços na terra batida e o corpo miúdo acostumado ao esforço. Apesar da dureza da vida, havia nela um brilho raro. Os vizinhos diziam que Helena tinha um coração maior que o mundo. Mesmo quando não tinha muito, encontrava uma maneira de dividir o pouco. Foi essa simplicidade que chamou a atenção de Antônio, um jovem de família rica da região. Filho de fazendeiros, crescera em meio ao conforto, mas sempre desprezara a ostentação. O que ele buscava era verdade, e encontrou isso no sorriso sincero de Helena. Conheceram-se em uma feira, quando ela ajudava a mãe a vender pães. Enquanto muitos passavam sem notar, Antônio ficou encantado com a alegria daquela jovem que, mesmo sem luxo, irradiava vida. A família dele torceu o nariz. Como um rapaz de posses poderia se apaixonar por uma moça pobre? Mas Antônio não se importou. Queria alguém de alma limpa, que não visse nele apenas dinheiro, e Helena era exatamente isso. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. A união improvável entre o rico, que desprezava aparências, e a moça humilde que trazia nos olhos a força da esperança. Com Antônio, Helena conheceu uma vida de fartura, mas nunca se deixou deslumbrar. Continuava indo à feira com sua sacola de pano, ajudando vizinhos e tratando todos com respeito. Usava a riqueza não para ostentar, mas para servir. Por isso, todos a amavam. E foi essa mulher que conquistara corações por onde passava, que anos mais tarde acabaria deitada em um leito de hospital, vítima não da pobreza do passado, mas da ingratidão do próprio filho. Após o casamento com Antônio, Dona Helena conheceu uma vida mais confortável, mas nunca se deixou levar pelo luxo. Enquanto a família do marido vivia de festas e aparências, ela preferia a rotina simples: visitar vizinhos, ajudar funcionários, cozinhar feijão no fogão de lenha. Isso era o que a tornava querida por todos. Antônio, embora rico, também valorizava essa simplicidade, e o casal construiu juntos um lar sólido, marcado pelo respeito e pela generosidade. Foi nesse lar que nasceu Renato, o único filho. Desde pequeno, recebeu tudo o que o dinheiro podia comprar: brinquedos importados, roupas de marca, escola particular. Mas, junto com os privilégios, cresceu nele uma arrogância silenciosa. Quando adolescente, já zombava dos modos simples da mãe. Mãe, você ainda vai na feira com essa sacola velha? Compra tudo no mercado como gente de verdade. Helena sorria com paciência, tentando acreditar que, no fundo, o filho mudaria. Com o tempo, Renato se tornou um jovem bonito, sedutor, acostumado a ter tudo o que queria. Foi assim que conheceu Adriana, uma moça de família influente da capital. Ela era elegante, mas de coração frio, e enxergou em Renato uma oportunidade de garantir ainda mais status. O casamento dos dois não foi de amor, mas de conveniência. Helena, mesmo percebendo a distância emocional da nora, a tratou com respeito. Porém,
Adriana nunca fez questão de esconder o desprezo pela sogra. Para ela, Helena era apenas a senhora antiquada que não sabia aproveitar a vida. Enquanto isso, a saúde de Dona Helena começou a declinar. Depois da morte de Antônio, um infarto fulminante que a deixou viúva de repente, a tristeza pareceu corroer suas forças. Ainda assim, não se deixava abater diante dos outros. Continuava a ajudar quem precisava e a abrir as portas de casa para vizinhos. Mas, em silêncio, seu corpo já dava sinais de cansaço. Até que um dia, ao desmaiar sozinha na cozinha, foi levada às pressas para o hospital. Foi ali que entrou em cena o advogado da família, Dr. Álvaro. Homem de confiança de Antônio desde os tempos da fazenda, acompanhara cada detalhe da vida daquele casal. Respeitava Dona Helena como uma segunda mãe e era considerado quase parte da família. Agora, no hospital, ele assumia a responsabilidade de organizar o testamento, respeitando a vontade que Helena havia deixado registrada ainda em vida. Renato e Adriana, no entanto, enxergavam naquela situação apenas uma coisa: herança. O filho, cada vez mais impaciente, passava pelos corredores do hospital com o celular na mão, falando alto sobre carros novos, viagens, investimentos. Para ele, a mãe era apenas um obstáculo entre ele e a fortuna que acreditava já ser sua. Enquanto Helena permanecia imóvel, ligada às máquinas, Dr. Álvaro preparava os documentos que em breve mudariam o rumo da família. Mal imaginava ele que também seria testemunha do ato mais cruel de Renato, um ato que revelaria ao mundo quem aquele filho realmente era. Renato cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor. Se quisesse algo, bastava estalar os dedos. Carros de luxo, viagens caras, relógios importados, tudo fazia parte da rotina dele. E ao lado de Adriana, essa postura só se intensificava. Ela alimentava seus caprichos, sussurrando no ouvido frases que reforçavam a ganância. Você merece mais. Não aceite migalhas. Sua mãe não entende nada do mundo moderno. Nós é que sabemos viver de verdade. Enquanto isso, Dona Helena tentava manter o equilíbrio. Já não tinha um marido para aconselhá-la, nem irmãos por perto. Era ela, sozinha, diante do filho que amava mais do que tudo. Mas cada visita de Renato ao hospital era uma mistura de dor e frustração. Em vez de palavras de carinho, ele despejava críticas. Ficava de pé ao lado da cama, olhando para a mãe imóvel e dizia com desdém: olha só no que você se transformou. Uma velha fraca, presa a fios e máquinas. Se alguém da equipe de enfermagem estivesse por perto, ele suavizava o tom, mascarando o desprezo. Mas no fundo, não via Helena como a mãe que dedicara a vida a ele. Via apenas a herança que ainda não podia tocar. Dr. Álvaro percebia cada gesto. O advogado acompanhava de perto a situação e se indignava com a frieza de Renato. Para ele, era como se Antônio estivesse sendo traído 2 vezes. Primeiro pela morte precoce e agora pelo caráter perdido do próprio filho. Muitas vezes, Álvaro se aproximava da cama de Dona Helena, segurava sua mão e falava baixinho, como se ela pudesse ouvir. Dona Helena, fique tranquila. Suas vontades serão respeitadas. Adriana, por outro lado, fazia questão de reforçar a distância. Nas visitas, entrava com roupas de grife, maquiagem impecável e o celular na mão. Olhava para a sogra como quem observa um móvel antigo, fora de moda. Chegava a comentar com Renato em voz baixa, mas audível: é questão de tempo. Assim que ela se for, a vida da gente vai começar de verdade. Essas frases cortavam como facas invisíveis. Mas Dona Helena, mesmo inconsciente, parecia reagir com leves tremores, como se a alma se revoltasse diante de tamanha ingratidão. A equipe médica fazia o que podia. Eram profissionais sérios, mas nada podiam contra o veneno que Renato e Adriana espalhavam com suas palavras. Quem realmente se importava era apenas Dr. Álvaro, atento,
cuidadoso, sempre presente. E foi justamente ele quem percebeu que a paciência de Renato estava prestes a se esgotar. O filho não suportava esperar pela leitura oficial do testamento. Cada dia de internação parecia, para ele, um atraso em seus planos de ostentação. O que ninguém ainda sabia era até onde essa impaciência o levaria. O hospital, silencioso e frio, tornava-se palco de um conflito que logo explodiria em violência. E quem estivesse ali, naquela hora, jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. Adriana sempre foi presença marcante, mas não pelo carinho ou pela atenção. Onde chegava, fazia questão de ser notada. Entrava no hospital de salto alto, perfumes caros e roupas que destoavam da sobriedade do ambiente. Os olhares discretos dos funcionários se cruzavam, murmurando baixinho sobre a esposa arrogante do filho da dona Helena. Ela não parecia se incomodar. Pelo contrário, parecia se alimentar dessa imagem de superioridade. Para Renato, Adriana era como um espelho de suas próprias ambições. Em casa, o casamento dos dois era um acordo silencioso. Ele lhe oferecia status e riqueza, e ela reforçava sua sede por mais. Em vez de pedir paciência com a mãe, Adriana atiçava sua impaciência. Renato, você precisa resolver isso logo. Sua mãe está lá, imóvel, presa a aparelhos. Quanto tempo mais vai esperar? O testamento precisa ser lido. É o seu direito. Essas palavras funcionavam como gasolina no fogo da ganância dele. Renato, cada vez mais inquieto, circulava pelos corredores com passos pesados, como se estivesse em contagem regressiva. Não tinha lágrimas, não tinha compaixão. O que seus olhos refletiam era apenas cálculo. Quanto tempo mais até se tornar o dono absoluto de tudo? Dr. Álvaro, por sua vez, observava. Não era homem de intervenções precipitadas, mas a cada visita do casal, a preocupação aumentava. Conhecera Renato menino, lembrava dele correndo pelo quintal da fazenda do pai, ainda com inocência no olhar. Agora via um homem endurecido, movido apenas por orgulho e cobiça. Adriana, astuta, percebia o desconforto do advogado. Às vezes, lançava-lhe olhares irônicos, como quem sabe mais do que demonstra. Um dia, ao cruzar com ele no corredor, comentou em tom baixo, mas carregado de veneno. Doutor, espero que o senhor faça logo o que precisa ser feito. Renato está cansado de esperar. Álvaro segurou o olhar firme. Minha prioridade é cumprir a vontade da dona Helena e garanto que isso será feito no tempo certo. A frase soou como ameaça aos ouvidos dela. Naquela mesma noite, ao lado do marido, Adriana despejou sua frustração. Esse advogado não está do nosso lado. Se ele resolver complicar as coisas, podemos perder muito. Você precisa mostrar firmeza, Renato. Era a fagulha que faltava. Renato já não se contentava em esperar a leitura formal. Começou a visitar o quarto da mãe com frequência maior, falando em tom cada vez mais alto, como se a própria Helena pudesse ouvi-lo, mesmo em coma. Eu não vou aceitar ser enganado, ouviu? Essa herança é minha por direito. As palavras carregadas de ódio ressoavam no silêncio do quarto, em contraste brutal com a serenidade do rosto de Dona Helena. A cada visita, o abismo entre mãe e filho parecia se alargar, até que se tornasse impossível de atravessar. E o hospital, antes um lugar de cuidado, estava prestes a se tornar palco de uma disputa cruel, onde o amor de mãe e a ganância de um filho entrariam em colisão irreversível. Os dias no hospital se tornaram longos e pesados. Dona Helena permanecia em coma, ligada aos aparelhos que mantinham sua respiração estável. Para os médicos, não havia muito o que fazer além de esperar. Para quem a conhecia, era doloroso ver aquela mulher, que sempre fora energia e acolhimento, reduzida à fragilidade de um corpo imóvel. Renato, no entanto, parecia enxergar cada batida dos monitores como um atraso.
Impaciente, passava horas no celular, discutindo investimentos, falando em voz alta sobre carros que pretendia comprar, viagens luxuosas e até planos de mudar para o exterior. A cada visita, a mãe se tornava menos uma pessoa e mais um obstáculo. Adriana reforçava esse comportamento. Sentava-se ao lado do marido, mexendo no celular com ar de tédio. Quando se dignava a olhar para a sogra, era apenas para soltar comentários frios. Ela já deu o que tinha que dar. Você precisa pensar no seu futuro, Renato. Doutor Álvaro observava, silencioso, cada movimento. Conhecia a vontade de Dona Helena. Queria que sua herança fosse administrada de forma justa, com parte destinada a obras sociais da cidade e outra parte preservada para o filho. Mas o que via diante de si era um homem dominado pela cobiça, incapaz de honrar a memória da mãe e do pai. O advogado sabia que, em breve, teria de enfrentar o confronto inevitável. As enfermeiras, discretas, também percebiam a frieza de Renato. Algumas até comentavam nos corredores indignadas. Como alguém pode tratar a própria mãe assim? Murmuravam. Mas nenhuma delas tinha coragem de intervir. Enquanto isso, Adriana intensificava a pressão. Nas conversas privadas com o marido, dizia frases carregadas de veneno. Se você não tomar as rédeas logo, pode ser que sua mãe tenha deixado tudo amarrado de um jeito que nos prejudique. Precisamos garantir o que é nosso. Renato sentia o sangue ferver, e cada palavra da esposa o empurrava para mais perto de um limite perigoso. E agora eu quero falar com você que está acompanhando essa história. O que você faria se fosse doutor? Álvaro, vendo esse filho agir com tanta frieza diante da própria mãe em coma? E se fosse a própria mãe que dedicou a vida inteira a um filho que só pensa em dinheiro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. E já aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam histórias como a de Dona Helena. O dia da leitura do testamento chegou. O hospital, já acostumado ao entra e sai de médicos e visitantes, parecia guardar em silêncio a expectativa daquela reunião. No pequeno salão reservado pelo Dr. Álvaro, uma mesa comprida foi preparada com os documentos oficiais. As janelas abertas deixavam entrar a luz do fim da tarde, mas a tensão no ar era tão densa que até o vento parecia hesitar em atravessar o ambiente. Renato entrou primeiro, acompanhado de Adriana. O jeito altivo denunciava sua pressa, como se estivesse prestes a assinar um contrato milionário. Sentou-se de braços cruzados, tamborilando os dedos sobre a mesa, o olhar fixo nos papéis à frente do advogado. Adriana, ao lado, exibia um sorriso frio, quase de vitória antecipada. Dr. Álvaro ajeitou os óculos, pigarreou e abriu a pasta com calma. Para ele, não era apenas um procedimento burocrático. Era a última voz de Dona Helena, registrada em palavras. Era como se, mesmo em coma, ela estivesse ali, presente, defendendo seus valores. Vamos começar, disse o advogado em tom firme. Dona Helena, em pleno uso de suas faculdades, registrou este testamento ainda em vida, com o desejo de que suas vontades fossem respeitadas quando chegasse o momento. Renato recostou-se na cadeira, impaciente. Adriana apertou sua mão sob a mesa, incentivando-o a controlar o nervosismo. O advogado prosseguiu. No documento, Dona Helena estabelece que parte de seus bens será destinada à manutenção de instituições beneficentes da cidade. Escolas comunitárias, hospitais locais e famílias em situação de vulnerabilidade terão garantido um fundo para apoio. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso irônico de Renato. Então é isso? Minha mãe enlouqueceu. Vai deixar o dinheiro dela para gente que nem conhecemos? Isso é um absurdo. Adriana concordou, murmurando ao ouvido do marido. Eu avisei. Dr. Álvaro, no entanto, não se deixou abalar. Além disso, continuou elevando a voz, a outra parte da herança será destinada a Renato, único filho. Contudo, com uma condição clara.
Ele só terá pleno direito aos bens se provar responsabilidade e respeito pelo nome da família. Renato bateu a mão na mesa furioso. Respeito! Eu sou o filho dela! Eu não preciso provar nada a ninguém! O advogado o encarou firme. Dona Helena sabia que o senhor teria essa reação. Por isso deixou registrado. Mais importante que a herança é a honra do meu nome. E isso, Renato, só se preserva com dignidade. As palavras ecoaram como um soco invisível. Adriana cerrou os lábios frustrada. Renato, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim, gritou, antes de sair do salão, empurrando a cadeira contra a parede. Dr. Álvaro permaneceu em silêncio por alguns instantes. Sabia que aquela explosão era apenas o início. No coração, carregava um pressentimento sombrio. Renato estava prestes a ultrapassar uma linha que jamais poderia ser apagada. O corredor do hospital estava quase vazio quando Renato voltou, tomado pela fúria. As palavras do testamento ainda ecoavam na sua mente como marteladas. Parte da herança iria para instituições e sua parte estava condicionada ao respeito e dignidade. Para ele, aquilo era uma afronta. Como sua própria mãe ousava duvidar dele, como ousava amarrar seu destino a uma condição moral. Adriana o seguia de perto, tentando conter a ansiedade. Você não pode deixar isso assim, Renato. Se não reagir, esse advogado vai acabar tirando tudo de você. Renato não respondeu, apenas empurrou a porta do quarto de Dona Helena com violência, fazendo o som ecoar pelo corredor silencioso. Lá dentro, a mãe continuava imóvel, ligada às máquinas. O rosto sereno, apesar da fragilidade, contrastava com a tempestade que se aproximava. Ele se aproximou lentamente da cama. Os olhos se encheram de um ódio frio. A raiva, que até então era só palavras e gestos impacientes, tomou forma em seu corpo. Então é isso, mãe, disse entre dentes. Preferiu deixar dinheiro para estranhos do que confiar em mim? Sempre me tratou como se eu fosse um problema, pois saiba que eu não preciso da sua aprovação. Adriana cruzou os braços, encostada à parede, assistindo sem intervir. Os olhos brilhavam com uma mistura de desprezo e satisfação. Renato inclinou-se sobre a mãe, aproximando o rosto do dela. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Então, num impulso de raiva, ergueu a mão e desferiu um tapa seco contra o rosto de Dona Helena. O estalo ecoou pelo quarto. O corpo dela não reagiu, mas a marca da violência ficou impressa em sua pele frágil. É isso que eu penso de você e das suas condições ridículas, gritou, ofegante. Por um instante, o tempo pareceu parar. O único som era o bip contínuo dos aparelhos. Adriana não demonstrou surpresa. Apenas balançou a cabeça e murmurou. Fez o que tinha que ser feito. Agora vamos ver se esse advogado ainda tem coragem de se meter. O que os dois não sabiam era que não estavam sozinhos. No canto do quarto, em silêncio, Dr. Álvaro observava. Tinha entrado pouco antes para verificar o estado da paciente, mas ficou imóvel ao testemunhar a cena. O choque o atravessou como uma lâmina. Nunca imaginara que Renato chegaria a esse ponto. Seu coração apertou. Aquilo não era apenas desrespeito. Era um crime contra a própria mãe, indefesa, deitada em coma. Por alguns segundos, o advogado conteve a vontade de intervir ali mesmo, mas preferiu permanecer quieto, absorvendo cada detalhe. Precisava de provas, precisava de firmeza para enfrentar Renato no momento certo. Renato, cego pela própria fúria, não percebeu a presença discreta do advogado. Acreditava que tinha desabafado num espaço sem testemunhas. Mal sabia que aquele gesto covarde seria sua ruína. Renato ainda ofegava, o peito subindo e descendo rápido depois do tapa na mãe. Andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Adriana, encostada na parede, o observava com frieza, satisfeita com o espetáculo cruel. De repente, uma voz forte, carregada de indignação, cortou o silêncio. Seu miserável! Renato congelou. À porta estava Dr. Álvaro, o advogado de confiança da família.
Mas não era o homem sereno de sempre. Os olhos ardiam de revolta, a respiração estava pesada, e a postura era de quem não suportaria mais um segundo de covardia. "Eu vi, Renato!" gritou avançando pelo quarto. "Eu vi você levantar a mão contra a sua mãe em coma." O filho tentou sustentar a arrogância, mas a voz saiu fraca. "O senhor não entende. Isso é coisa de família." Álvaro apontou o dedo em sua direção. "Família? Família é respeito, é amor, é cuidado. O que você fez é crime e covardia. Seu pai se reviraria no túmulo se pudesse ver o homem que você se tornou." Renato bufou, tentando recuperar o controle. "Eu só perdi a cabeça. Não foi nada demais." O advogado explodiu. "Nada demais? Você humilhou sua mãe a vida inteira com palavras e agora ousa levantar a mão contra ela quando não pode nem se defender." E tomado por uma fúria justa, Álvaro fez o que nunca pensou que faria. Avançou contra Renato e, num movimento seco, desferiu um soco direto em seu rosto. O impacto ecoou no quarto. Renato cambaleou, levando a mão à boca, surpreso. Adriana gritou, mas não se moveu. O advogado, com o peito arfando, aproximou-se ainda mais, encarando-o olho no olho. "Era isso que você merecia ter recebido lá atrás, quando ainda havia chance de aprender a ser homem. Talvez, se tivesse sentido a dor da disciplina, não teria se tornado esse ingrato que é hoje." Renato, atordoado, não conseguiu responder. O medo começou a tomar o lugar da raiva. Álvaro continuou firme, a voz carregada de emoção. "Dona Helena acreditou em você até o fim. Aguentou suas grosserias, suas humilhações, acreditando que um dia o filho dela ia mudar. Mas hoje, Renato, hoje você mostrou ao mundo que não é digno nem do nome que carrega." Adriana tentou intervir, a voz trêmula. "O senhor vai se arrepender disso." O advogado a fulminou com o olhar. "Quem vai se arrepender são vocês, porque eu vou levar essa verdade à justiça e vou fazer com que cada palavra da dona Helena seja cumprida. Nenhum centavo dessa fortuna vai ficar nas mãos de um covarde." O quarto mergulhou em silêncio. Pela primeira vez, Renato estava acuado, derrotado não apenas pelo soco, mas pelas verdades que jamais poderia refutar. O soco de Dr. Álvaro ainda reverberava no quarto. Renato, atordoado, tocava o canto da boca, sentindo o gosto metálico do sangue. O silêncio pesado só era interrompido pelo som contínuo dos aparelhos ao lado de Dona Helena, como se a vida dela fosse uma testemunha silenciosa da cena. Adriana tentou reagir, mas sua voz saiu trêmula, sem a altivez habitual. "O senhor não podia ter feito isso. Vai se arrepender." Álvaro manteve-se firme, respirando fundo, mas com um olhar de aço. "Quem vai se arrepender são vocês. Porque esse soco, Renato, não é nada comparado ao que está por vir. Eu tenho provas do que você fez, e a justiça vai saber exatamente o tipo de homem que você é." Naquele instante, Renato não encontrou forças para contestar. A máscara de arrogância havia se quebrado. O filho milionário, acostumado a sempre vencer pela imposição, estava diante de um adversário que não se curvava ao seu dinheiro. Poucos dias depois, a verdade veio à tona. O vídeo registrado por Álvaro circulou entre autoridades competentes e foi levado ao tribunal. A imagem de Renato levantando a mão contra a mãe em coma causou indignação geral. O juiz não hesitou em suspender seus direitos sobre a herança, reconhecendo que ele havia desonrado a própria mãe e desrespeitado as condições do testamento. Adriana, que sempre caminhara ao lado dele com frieza calculista, não resistiu ao peso da humilhação pública. Amigos de fachada se afastaram, e o casal, antes altivo, foi reduzido às sombras de si mesmos. A vida de luxo desmoronou em questão de semanas. Já Dona Helena, mesmo ainda em coma, tornou-se símbolo de força e dignidade. A comunidade que sempre a amou se uniu em torno dela, cuidando, rezando, lembrando em cada gesto simples a mulher generosa que sempre fora. Dr. Álvaro, com a consciência pesada pelo soco que dera, mas serena pelo dever cumprido,
Visitava-a constantemente. Segurava sua mão e dizia baixinho: Dona Helena, a senhora venceu. Seu filho mostrou quem era, mas o seu nome, o seu legado, continuam intactos. E como se houvesse uma resposta, muitas vezes o monitor cardíaco acelerava levemente, como se o coração dela entendesse aquelas palavras. Essa história deixa uma lição que nenhum de nós pode ignorar. Dinheiro nenhum no mundo substitui o valor de uma mãe. Renato tinha tudo nas mãos, mas perdeu o essencial, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, perdeu a honra. E você, que acompanhou até aqui, já parou para pensar no quanto sua mãe, ou aquela figura que cuidou de você, significa de verdade? Muitas vezes, só reconhecemos quando já é tarde demais. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Dona Helena. Quero muito ler a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Porque histórias como essa não são apenas relatos, são lembretes de que amor e respeito valem mais do que qualquer herança. O aniversário dele era sempre uma ocasião grandiosa. Salão reservado, gente importante, mesa farta, convidados escolhidos a dedo. Tudo impecável, tudo caro, tudo pensado para impressionar. Mas no meio de tanto luxo havia uma figura que destoava. Uma mulher simples, de vestido floral já desbotado, com os cabelos presos de qualquer jeito, e um presente embrulhado em papel comum, segurado com as duas mãos, como se fosse ouro. Era a mãe dele. Dona Elza tinha atravessado a cidade inteira de ônibus, com o coração batendo acelerado, não por causa da festa, mas pela esperança. Esperança de que naquele dia o filho olhasse para ela como antes, como quando era pequeno e dizia: Mãe, seu abraço é meu melhor presente. Mas os tempos mudaram, ele mudou, e ela sentia isso até nos silêncios. Mesmo assim, ali estava ela. Chegou tímida, esboçou um sorriso, entregou o presente com mãos trêmulas. Dentro da caixa havia algo que ela mesma fizera com muito carinho. Algo simples, simbólico, mas cheio de memória. Só que, naquele ambiente, não havia espaço para simplicidade. Ela sentiu nos olhares, nos cochichos, na forma como os garçons a evitavam e como a esposa do filho fingiu não vê-la. Era como se aquele embrulho fosse uma ameaça à perfeição da festa. E então, diante de todos, algo aconteceu. Uma reação, um gesto impensado, um instante cruel. E naquele segundo, o que deveria ser só um presente de mãe, virou vergonha. Dona Elza não disse uma palavra, apenas baixou os olhos, como quem aprende a se calar para não se quebrar ainda mais. Mas ninguém ali sabia que aquele seria o último presente que ela entregaria ao filho, e que dias depois ele estaria de joelhos diante de um caixão, implorando perdão ao silêncio de uma mulher que já não podia mais responder. Dona Elza era daquelas mulheres que não sabiam descansar. Acordava cedo, dormia tarde, e entre uma coisa e outra vivia para cuidar. Não importava o cansaço, a dor nas costas, o joelho que já rangia quando subia a escada. Nada disso importava, porque ela tinha um motivo para levantar todo dia: o filho. Desde que o marido foi embora, quando o menino tinha só 4 anos, ela entendeu que estava por conta. Não havia rede de apoio. Não havia parente para ajudar. Era só ela e aquele garotinho de olhos vivos e sorriso fácil. Ela não sabia como daria conta, mas sabia que daria. Trabalhou como diarista por mais de 20 anos. Limpava casas, lavava roupas, passava, cozinhava. Às vezes voltava tão cansada que dormia sentada no sofá. Mas mesmo assim, todo dia colocava o prato mais cheio para o filho. E se sobrasse só arroz para ela que fosse. O importante era ele estar bem alimentado. Nunca reclamou, nunca cobrou. Era o tipo de mãe que dizia tudo bem, mesmo quando o coração pedia socorro. O menino cresceu vendo tudo aquilo, vendo o esforço, vendo o amor, e por muitos anos retribuiu com gestos pequenos. Um desenho colado na geladeira, um beijo antes de sair para a escola, um
Obrigado, mãe, que vinha do fundo da alma. Mas o tempo tem dessas coisas. Às vezes, ele apaga o que não deveria. E à medida que o menino foi crescendo, estudando em escolas melhores, ganhando destaque, conhecendo outros mundos, foi se afastando do dela. No começo, eram só pequenas coisas. Não posso ir hoje, mãe. Uma visita mais rápida, um telefonema que não vinha. Depois vieram as mudanças maiores, o tom de voz mais impaciente, a vergonha disfarçada de ocupação, o jeito de tratá-la como alguém de outra realidade que não entendia mais o mundo dele. Quando passou no vestibular de administração, ela chorou de emoção, mas ele parecia mais preocupado com a marca da roupa que vestiria no primeiro dia de aula. Quando conseguiu o primeiro estágio, ela fez bolo. Mas ele só apareceu depois das 10 da noite e comeu em silêncio. A cada conquista, ele parecia se afastar mais do ponto de partida. E ela continuava lá, aplaudindo de longe, amando mesmo sem ser vista. Porque mãe de verdade não deixa de ser mãe, nem quando o filho já não enxerga mais. O aniversário do filho estava chegando. 32 anos, um homem feito, bem-sucedido, com carro próprio, terno alinhado, escritório bonito e um apartamento de capa de revista. Dona Elsa não sabia o que comprar. Afinal, o que se dá a alguém que já tem tudo? Ela pensou em camisetas, em um perfume, até em um relógio. Mas o preço de qualquer uma dessas coisas era simplesmente impraticável. Sua aposentadoria mal cobria o essencial. E as faxinas que ainda fazia de vez em quando eram só para completar. Não dava para competir com os presentes de luxo que ele costumava receber, mas ela queria dar algo dela, que tivesse valor, mesmo que fosse simples. Foi então que teve a ideia. Em uma caixa pequena, forrada com tecido que ela mesma costurou, colocou fotos antigas dele. Fotos de quando era bebê, de quando deu os primeiros passos, da festinha improvisada de 5 anos. Ao lado das fotos, escreveu à mão uma carta. As palavras foram saindo entre lágrimas e sorrisos. Coisas que nunca tinha dito. Coisas que queria que ele soubesse. Que ele ainda era tudo para ela. Que sentia falta dos abraços. Que mesmo distante, ainda o carregava no coração. Que tinha orgulho de quem ele se tornou, mesmo não reconhecendo mais o menino de antes. Fechou a caixa com um laço vermelho, o único que tinha em casa, e guardou no armário, esperando o dia. Ela ligou alguns dias antes, perguntando se poderia passar na casa dele. É só rapidinho, filho. Queria te entregar um presentinho. Ele hesitou. Disse que teria um jantar com colegas de trabalho, que talvez fosse complicado. Mas depois de alguns segundos de silêncio, cedeu. Tá, mãe. Passa lá no começo da noite, mas não demora, tá bom? No grande dia, ela caprichou. Tomou banho mais cedo, prendeu o cabelo com cuidado, passou um batom clarinho, colocou o melhor vestido, aquele floral que usava só em datas especiais, e pegou a caixa com as 2 mãos, como se segurasse um tesouro. Quando chegou ao prédio do filho, o porteiro a reconheceu e abriu o portão com um sorriso gentil. Dona Elsa, que bom ver a senhora. Subiu de elevador com o coração acelerado. Cada andar que subia parecia apertar mais o peito. Não de medo, mas de esperança. De quem sonhava no fundo com um reencontro de almas, mesmo que breve. Ela tocou a campainha e ouviu risos do outro lado. Era a voz dele, a voz de convidados, de gente bem vestida. A festa já tinha começado. E ela estava ali, com um presente nas mãos e o coração exposto no papel. Mal sabia que naquela noite, o que seria quebrado não era só o laço do embrulho. A porta se abriu com um clique rápido. Do outro lado, Henrique, de camisa branca dobrada nos braços, relógio reluzente no pulso, copo de uísque na mão, olhou a mãe por um segundo. Não sorriu. Ah, você veio mesmo, mãe? Dona Elsa forçou um sorriso. Estava nervosa, mas manteve a esperança viva. Só queria te dar um presentinho. Sei que hoje é especial. Henrique deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. O apartamento estava cheio.
Homens engravatados, mulheres bem maquiadas, música ambiente e bandejas de petiscos passando. O cheiro de perfume caro e bebida importada dominava o ar. Ela se encolheu diante daquele mundo que não era o seu. Olhou para o filho. Ele não a apresentou a ninguém. Nenhum "essa é minha mãe". Nada. Ela estendeu a caixinha com cuidado. Fiz com muito carinho. Só queria te lembrar de umas coisinhas do tempo em que a gente era mais próximo, sabe? Henrique segurou a caixa com uma expressão desconfiada. A fita vermelha chamava a atenção. Alguns convidados olharam, curiosos. Ele soltou uma risada abafada. Abriu a tampa e viu as fotos, os bilhetes, a letra tremida da mãe. Franziu a testa, depois arregalou os olhos, meio constrangido, meio envergonhado por aquilo estar exposto. "Que isso, mãe? Você trouxe essas fotos? Aqui." Ela tentou explicar com a voz doce. "São lembranças, filho, do seu primeiro passo, da festinha que fizemos com pão com carne moída, do..." "Mãe, isso é ridículo!" Ele interrompeu, agora com um tom mais duro. A conversa chamou atenção. Gente começou a se virar. Um dos amigos dele deu uma risadinha abafada. Outra sussurrou algo no ouvido da mulher ao lado. Henrique, tomado pelo orgulho ferido, virou o rosto e, com um gesto brusco, empurrou a caixa com o pé. Não foi um chute de raiva. Foi pior. Foi o gesto de quem queria afastar o vexame, como se afastasse um cachorro de rua. A caixinha voou alguns centímetros, bateu no pé de uma cadeira e tombou. As fotos se espalharam no chão. Algumas ficaram viradas, outras expostas. Uma mostrava Henrique ainda criança, abraçado à mãe com um sorriso banguela. Outra, a carta, escancarada, onde ela dizia: "Você sempre será meu maior presente." Silêncio. Dona Elza se abaixou devagar. Juntou uma a uma, sem olhar nos olhos de ninguém. Os dedos tremiam, as pernas também. Henrique tentou disfarçar. "Desculpa, gente. Minha mãe se empolga às vezes. É coisa de gente mais simples." Ela não respondeu. Apenas se levantou, segurando de novo a caixa, agora desfeita, remendada nas pressas do constrangimento. "Parabéns, Henrique." E saiu, sem drama, sem grito, só com o barulho baixo da porta fechando atrás de si. Henrique não foi atrás da mãe, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Para ele, a festa seguiu. Bebeu, brindou, gargalhou com os amigos. Se alguém comentou o ocorrido, ele fingiu que não ouviu. E quando ouviu, dizia que ela exagerava, que fazia aquilo de propósito para se colocar como vítima. "Minha mãe é boa, mas tem essas coisas. Drama, melodrama, coisa de gente que vive no passado." Enquanto isso, Dona Elza passava os dias quieta. Colocou a caixa de lembranças de volta na prateleira, mesmo com a tampa quebrada. Ficou olhando para ela por horas, sem tocar. No fundo, ainda esperava um telefonema, um pedido de desculpa, uma mensagem qualquer, mas nada. A vizinha, Dona Neuza, notou o abatimento. "Que foi, Elza? Tá tão calada?" Ela apenas sorriu. "Nada, minha amiga, só saudade. Saudade do que nunca mais volta." Henrique também não apareceu no domingo como prometera, e Dona Elza, pela primeira vez em anos, não fez o bolo de fubá com erva doce que ele tanto gostava. Ficou sentada na varanda, olhando a rua vazia. O som das crianças brincando ao longe parecia vir de outra vida. Ela não chorava, não mais. A dor já tinha passado da lágrima. Ela só sentia um vazio, um silêncio que não se explicava com palavras. Henrique, por sua vez, só percebeu que havia algo errado muitos dias depois, quando o número dela chamava e não atendia. Mandava mensagem, mas ela visualizava e não respondia. Não como vingança, mas como quem simplesmente não tinha mais forças para recomeçar o mesmo ciclo. "E você? Já viu alguém ser silenciado assim por dentro? Alguém que um dia gritava amor e agora só respira saudade? Comente aqui de onde você está assistindo essa história. Esse tipo de dor, infelizmente, não tem CEP. Acontece em todo lugar." Henrique ainda não sentia culpa. No fundo, achava que ela estava exagerando, que um dia ia passar, que tudo ia voltar ao normal. Mas Dona Elza, pela primeira vez, decidiu não insistir mais.
não correr atrás. Parou de mandar mensagem, de perguntar se ele estava bem, de desejar bom dia com figurinhas de sol e flor. E isso doeu mais nele do que qualquer bronca. Sentir que o amor da mãe agora não corria mais atrás. Nas semanas seguintes, Dona Elza adoeceu, mas não contou a ninguém. Fazia seus exames sozinha, pegava ônibus e voltava calada. A tosse persistente, a fadiga, o cansaço constante, tudo ela colocava na conta da idade. É normal, coisa de quem já viveu muito. Mas o coração dela, que um dia bateu acelerado para embalar o filho nos braços, agora batia cada vez mais devagar. Henrique ainda não sabia, nem imaginava o que viria. Mas a caixa, aquela caixa, ainda estava lá, no mesmo lugar, e o tempo corria. Foi numa segunda-feira chuvosa que Dona Elza caiu no banheiro. A vizinha escutou o barulho e correu. Elza, tá tudo bem? Ela não respondia. Estava consciente, mas fraca, com os olhos fundos e a respiração rasa. A ambulância chegou rápido e Dona Neuza, com o coração apertado, foi junto. Na ficha do hospital, marcaram contato de emergência e perguntaram: tem algum parente? Dona Neuza hesitou, mas passou o número de Henrique. Quando o celular tocou, ele estava no café com amigos. Atendeu sem olhar o número. Henrique, é do Hospital Santa Clara. Sua mãe foi internada com urgência. Pode vir? Ele demorou alguns segundos para entender. Minha mãe? Levantou rápido. Não terminou o café. Não explicou nada aos amigos. No caminho, o silêncio do carro foi pesado. Pela primeira vez, começou a lembrar da festa, do presente, do barulho da caixa quebrando. Ela ficou tão magoada assim. Chegou ao hospital às pressas, e o cheiro forte de desinfetante, o som dos monitores, o corredor gelado, tudo pareceu sufocar. Henrique Teixeira? Sou eu. Sua mãe está na UTI. O quadro é estável por enquanto, mas delicado. Pulmões comprometidos, sinais de infecção antiga não tratada. Ele sentou, ficou ali, sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, se viu pequeno, frágil, sem controle, como um menino perdido em um mundo que ele achava dominar. A médica ainda disse: ela chegou sozinha, sabia? Disse que não queria incomodar ninguém. Henrique sentiu a frase como uma pedrada no peito. Passou a noite ali, não conseguiu dormir, só lembrava dela na varanda, dela sorrindo com o bolo nas mãos, dela entregando a caixa com carinho. E ele chutou, pisoteou tudo, sem pensar. No dia seguinte, voltou para a casa da mãe. Procurou algo, qualquer coisa, um sinal, uma lembrança, e achou a caixa, lá na prateleira, com a tampa quebrada, e dentro dela, todos os desenhos que ele fazia quando criança. Recortes de jornal onde o nome dele saía, diplomas antigos, cartinhas do Dia das Mães que ele nem lembrava de ter escrito. E ali, no fundo, uma foto dele, com uns 7 anos, abraçado nela, rindo, com o dente da frente faltando. Henrique sentou no sofá e chorou, como há anos não chorava. Não era mais orgulho, nem vergonha. Era um lamento cru. A dor de ter ferido alguém que só oferecia amor. Ele voltou para o hospital. Passou a ficar ali todos os dias. Levava flores. Lia salmos em voz baixa. Contava histórias da infância, mesmo que ela estivesse inconsciente. Mãe, a senhora precisa acordar, tá? Eu preciso pedir desculpa direito. Mas Dona Elza dormia. E o tempo seguia passando. O coração de Dona Elza não resistiu. Henrique estava no hospital quando os monitores apitaram. E aquela linha reta, fria e silenciosa, desenhou o que ele nunca imaginou que veria: a perda definitiva. Ele não gritou, não caiu, não esbravejou. Ficou ali, parado, como se o tempo tivesse congelado só para ele. A médica colocou a mão no ombro dele e disse com gentileza: ela foi em paz, sabendo que você estava aqui. O velório foi simples como ela queria. A vizinhança toda apareceu, gente humilde, com lágrimas sinceras. Todos tinham alguma história de Dona Elza para contar.
do bolo que ela levava quando alguém estava triste, da visita que fazia quando alguém estava doente, dos conselhos, dos abraços, do sorriso. Henrique ouvia calado. Ao lado do caixão, ele segurava uma flor branca. Os olhos estavam inchados, o rosto envelhecido de culpa. Mãe, me perdoa, murmurou baixo, mas parecia que o mundo inteiro escutou. Foi quando Dona Neuza se aproximou com algo nas mãos. Ela pediu para te entregar isso, se um dia você voltasse. Era a mesma caixa quebrada. Henrique tremeu ao segurar. A tampa ainda rachada, o papel de presente ainda meio rasgado. Abriu, e lá dentro, além dos recortes e cartinhas, havia algo a mais agora. Uma folha dobrada com letra trêmula. Era recente. Filho, talvez eu tenha errado tentando te proteger demais. Talvez eu tenha estragado o presente com meu jeito simples. Mas tudo que coloquei aqui dentro é amor. Cada papel, cada rabisco, cada lembrança é o que eu tenho de mais bonito. Se um dia você abrir essa caixa com o coração, vai entender. E se esse dia chegar, já vai ter meu perdão. Com amor, sua mãe. Henrique não aguentou. Se ajoelhou ali, no chão frio da capela, com a caixa no colo. Chorou alto, como uma criança que perdeu o colo. Os convidados ficaram em silêncio. Nenhum olhar de reprovação. Só a tristeza compartilhada de um amor que, mesmo quebrado, sobreviveu ao tempo. Mais tarde, quando o caixão desceu, ele colocou a caixa sobre ele. Agora sim, mãe, eu entendi. Pode descansar. E naquele instante, o céu se abriu. Uma luz suave escapou entre as nuvens, como se o próprio tempo tivesse se inclinado para testemunhar. Não havia mais palavras, apenas um silêncio cheio de tudo. Henrique ficou por último no cemitério, sentado no banco, olhando o túmulo recém-fechado. Sabia que nunca mais teria como desfazer o passado, mas dentro dele algo novo nascia, um compromisso. Depois do enterro, Henrique desapareceu por alguns dias. Não voltou para o apartamento luxuoso, nem para a cobertura com vista para o mar, nem para o bar em que costumava afogar o tédio. Ele foi para a casa da mãe. A mesma casinha simples, com as paredes descascadas e cheiro de café velho impregnado na madeira dos armários. Passou os olhos por cada canto, o tapete puído, a cadeira de balanço que rangia, a cortina de crochê que ela mesma fizera com as mãos já doídas de tanto trabalhar. Na estante, as fotos antigas. Henrique pequeno sorrindo ao lado dela, com um dente faltando. Em outra, ele ainda adolescente, de uniforme da escola pública, abraçado à mãe com orgulho. No centro da sala, o porta-retrato com a frase: "Lar é onde mora o amor." Henrique chorou de novo, mas dessa vez, com uma serenidade diferente. Abriu a caixa de ferramentas e começou. Consertou a torneira da pia que vivia pingando. Reforçou a maçaneta da porta dos fundos. Lavou cada janela, limpou os armários, reorganizou as prateleiras. Passou horas revivendo aquela casa com as próprias mãos. Era isso que ela queria, murmurava. No quintal, sentou no banco onde ela costumava contar histórias para as crianças da vizinhança. Dona Elza não era só mãe dele. Era como mãe de muitos ali. Henrique então teve uma ideia, uma daquelas que não vem da cabeça, mas do coração. Pegou parte do dinheiro da empresa, vendeu o carro importado, cancelou a viagem para a Europa. Com isso, reformou a casa da mãe por completo, mas sem mudar a essência. As cores continuaram as mesmas, o sofá continuou o mesmo, só ganhou reforço. Mas o mais importante veio depois. Transformou os cômodos de trás da casa em uma pequena biblioteca comunitária. Colocou uma placa na entrada: "Cantinho da Dona Elza, onde o amor ensina." Livros infantis, brinquedos educativos, puffs coloridos e espaço para leitura. As crianças da rua vinham, riam, se encantavam. Henrique contava histórias, fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate, receita da mãe, e ensinava lições que ele mesmo aprendeu tarde demais. Não havia câmeras, nem redes sociais, nem alarde. Apenas a tentativa real de ressignificar o vazio.
Certa tarde, Dona Neuza apareceu por lá com os olhos marejados. Ela estaria tão orgulhosa. Henrique segurou a emoção e respondeu, olhando para o céu: "Eu espero que sim." E naquele instante, o vento balançou as cortinas da janela como se fosse uma resposta suave. A presença de Dona Elsa podia ter partido, mas o amor dela agora morava em outros corações. E Henrique, aos poucos, ia deixando de ser o filho ausente, para se tornar aquilo que ela sempre viu nele, mesmo quando ele não via: um homem bom. Henrique nunca mais foi o mesmo. E isso não significa que virou santo, que passou a viver como monge ou que apagou todos os erros do passado. Não. Mas passou a viver com um olhar diferente, com mais silêncio e menos vaidade. Começou a notar o que antes ignorava: o cheiro do feijão no fogo, o som dos pássaros na manhã, o sorriso tímido de uma criança ao ganhar atenção. Tudo que antes parecia pequeno, agora era imenso. Ele nunca mais celebrou o próprio aniversário, não por culpa, mas por respeito. "O melhor presente que eu recebi, fui eu mesmo quem destruí", dizia, olhando a fotografia da mãe. Era a imagem dela sorrindo, segurando o presente que havia embrulhado com tanto carinho. Uma caixinha singela, papel de coração, fita vermelha e um cartão com a letra tremida: "Para o meu eterno menino que me ensinou a ser mãe. Te amo mais do que a vida." Esse presente Henrique jamais abriu. Depois que ele chutou a caixa diante de todos, no dia do próprio aniversário, o objeto foi varrido pela funcionária e guardado pela Dona Elsa, intacto, no fundo do guarda-roupa. Ele encontrou o embrulho semanas depois, ao organizar os pertences dela, e só teve coragem de abri-lo muito tempo depois, numa tarde chuvosa. Dentro da caixa havia uma caneca personalizada, com a seguinte frase: "O melhor filho do mundo." Henrique caiu de joelhos. Não havia ironia, não havia punição, não havia julgamento. Havia apenas amor. Um amor que esperou ser notado até o fim. E mesmo quando foi pisado, ainda assim permaneceu intacto, como aquela caixa. É assim o amor de mãe. Por mais que o mundo puxe para longe, por mais que o filho se perca, por mais que a vida machuque, ele permanece ali, calado, mas presente, esperando que o filho volte, esperando que o filho veja, esperando que o filho ame, mesmo que tarde. Henrique voltou a sorrir. Um sorriso tímido, remendado, mas sincero. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia honrar o presente, e foi isso que fez. Desde aquele dia, todos os anos, no mesmo dia em que ele a humilhou, Henrique doa 100 presentes para mães anônimas da comunidade. Ele mesmo embrulha, ele mesmo escreve os cartões, e cada um deles carrega a mesma frase: "Você é a melhor mãe do mundo." Talvez ele esteja tentando se redimir, ou talvez só tenha entendido, enfim, o valor de um gesto simples, de um presente que não custa dinheiro, mas entrega o que mais falta hoje: respeito, olhar, gratidão. E agora eu te pergunto, quantas vezes a gente só reconhece o valor de alguém depois que é tarde demais? Você já agradeceu sua mãe hoje? Se ela ainda está aí, viva, por favor, não espere um velório para se lembrar de amá-la. E se ela já se foi, que tal honrar a memória dela com um gesto de carinho a alguém que também precise ser visto? O amor que a gente não deu ainda pode ser entregue. Comente aqui embaixo, que presente você daria hoje se pudesse voltar no tempo? E se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias que transformam.